Boa noite. Vamos iniciar mais uma live da sequência Sesc em Casa, dessa vez falando sobre pais pretos presentes. Só aguardar agora o nosso público chegando, enquanto isso vou fixar aqui no comentário para quem for chegar e ainda não tiver inteirado do tema, para que saiba sobre o que nós iremos falar hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, Primanda. Sá, tudo bom? Vou, enquanto nosso convidado não chega, fixando aqui o tema da nossa palestra de hoje, do nosso bate-papo, na verdade. E esperamos hoje sair daqui com uma carga bacana de conhecimentos, e sabendo um pouquinho mais sobre todas essas questões que envolvem o paternar. Um minutinho, olá a todos que estão entrando, sejam bem-vindos aqui no Sesc Friburgo, nessa mais uma sequência das lives Sesc em Casa, essa ainda obedecendo a ordem de lives dos Dia dos Pais. A gente trata disso o mês todo de agosto. Gi, tudo bom? Seja bem-vinda. Todo mundo que está entrando, bem-vindos, bem-vindos. Noto que eu vou fixar aqui no comentário o tema da nossa live. Para todo mundo que for entrando, a gente está aguardando só o Humberto, tá? Nosso querido Humberto Baltar. E estaremos iniciando já já esse bate-papo gostoso, que promete bastante conhecimento, bastante carga de educação social e tudo mais para a gente conseguir levar para a vida. Lu, minha querida irmã, obrigada. Ronde, olá, Humberto. Humberto tá entrando aí, gente. Que bacana. A gente já vai iniciar. Eu já vou chamar nosso convidado aqui, porque a conversa tende a ser boa e longa. Quero usar todo esse tempinho que a gente vai ter para conversar com o Humberto, esgotar todas as fontes de educação que ele possa nos passar agora. Minuto. Ok, vamos ver. Deixa eu fixar aqui o comentário. Olá, Dri, tudo bem? Todo mundo que está entrando. Malu, minha querida. Dri sempre presente. Eu acho que a gente já pode começar, Humberto. Gustavo, meu cunhado querido. Todo mundo chegando para aprender muito hoje. Só uma coisinha aqui. Eu não tô conseguindo fixar o comentário aqui, gente, mas depois eu vou falando sobre a temática. Eu acho que tá todo mundo já aguardando isso, então já tá bem fixado na cabeça. Mas que pena que eu não consegui, não sei o que tá acontecendo com o celular agora. Mas de qualquer forma, vamos iniciar já já a nossa live. Agradeço todo mundo que está entrando. Ainda a gente deve receber mais alguns irmãos aí, com certeza, né? E logo, logo a gente já vai começar esse bate-papo gostoso com o Humberto. Já chamei nosso querido convidado. Vamos ver. Humberto tá chegando aí. Boa noite, Humberto. Tudo bem? Que grande honra falar contigo, tá fazendo esse bate-papo que tende a ser bastante promissor, bastante interativo. E realmente a minha intenção é escutá-lo muito, muito mesmo, falar muito pouco, e eu tenho certeza que vai ser de uma riqueza enorme esse nosso encontro, e que seja o primeiro de muitos. Bom, eu vou só dar um tira-gosto para quem estiver sextando com a gente hoje. Muitas pessoas
tendem a entrar já sabendo da força do seu nome, já sabendo com quem estamos falando, porque realmente você é uma grande referência hoje. Que bom que a sua voz e a sua força estejam reverberando por todas as partes, como assim está. O Humberto ele já tem assim o meu respeito, um grande respeito, porque ele é educador, educador infantil. E como é importante hoje a gente pontuar que os mestres, os educadores, eles são sim parte essencial do que a gente busca de progresso para um país que pensa em ser um país de ponta, como a gente precisa enaltecer esses profissionais. Então, já de saída, Humberto, você já tem assim um crédito enorme, enorme mesmo. Bom, ele é tradutor, intérprete, casado com a Tainá Baltar, que também é uma potência nesse quesito de luta. Ele é pai do Apolo, que além de uma criança, a gente vai falar bastante do Apolo hoje, né? E por que que o Apolo é esse ícone hoje no seu coletivo. E ele é idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, do que a gente vai falar, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de entender esse linear, onde o que Humberto criança, o que Humberto adolescente, jovem, adulto, traçou nessa sua trajetória e que te levou trouxe até aqui com essa bagagem toda. Como foi essa construção do Humberto Baltar que hoje fala comigo? Eu acho que a exclusão, né, que toda criança preta vive, invariavelmente acaba marcando muito a gente, né? Então, exclusão financeira, exclusão social, né, exclusão de oportunidades, a gente acaba sendo muito marcado, muito atravessado pelo racismo, invariavelmente, né? Então, isso eu acho que foi o elemento fundamental para que eu entendesse que é preciso a gente estar em rede, a gente estar junto, né? Porque a solidão foi muito presente, né, na minha infância, principalmente por essa questão econômica também, né? Por exemplo, na minha escola, mesmo que muitas crianças fossem meus amigos, gostassem de mim e tudo mais, muitas coisas que aconteciam, até eventos mesmo, como, por exemplo, excursões da escola, passeios que aconteciam, a minha mãe não tinha dinheiro para eu ir, né? Minha mãe, empregada doméstica, não tinha recursos, eu não podia participar de muita coisa. Teve passeios assim que eu não pude estar. E quando a galera ficou mais velha, começou a ter aqueles passeios para casa de praia de alguém, em Búzios, ou então casa de campo, não sei quem, não sei aonde. Precisa ter também um dinheiro para você ir, né? Seus pais precisam ter condições para dar um dinheiro para você ir, para comprar as coisas para você ficar lá. Então eu também nunca ia nessas coisas. Então o social também marcou muito, né? Essa minha infância. Então foi um cruzamento aí, né, do racismo com a exclusão social que me mostraram que realmente são fatores que pesam muito na nossa formação enquanto pessoa mesmo, né, da sua autoestima. Então eu me peguei mais em coisas que pertenciam ao universo interno, né, que eram aquela coisa da criatividade. Eu sempre fui muito criativo, eu inventava minhas brincadeiras, inventava as minhas histórias. A coisa acadêmica também, de desempenho escolar, é uma forma que eu encontrava de sobressair também, que era o que eu tinha nas mãos, o que dependia de mim eram as notas. Então, eu estudava muito, né? Eu aprendi assim a fixar conteúdo com uma rapidez, com uma facilidade muito grande. Isso me ajudou demais, até hoje, até que graças a Deus eu tive É porque inevitável, né? A educação sempre nos permeia. eu acho assim, é uma coisa boa, né? Mas a razão não é tão boa, porque você percebe que não sobressai socialmente, não sobressai em outras formas, aí você busca aquilo como se fosse uma tábua de salvação, digamos assim. Não é porque você gosta de estudar apenas, mas porque você percebe que ali você pode ser notado. Então, esse traço ele foi marcante, pelo menos nesse início da vida escolar. Mas tudo isso funcionou para que hoje, né, tivessem oportunidades incríveis através de cada detalhezinho, né, que eu entendia lá atrás como perda, como derrota, como algo ruim, mas isso foi pavimentando uma caminhada que hoje eu posso dizer que alcança muitas pessoas, né, pessoas até que são
de fora do Brasil que mandam para a gente áudios, mensagens, agradecendo, né, pelo impacto social do que a gente tem feito. Então, é muito bonito ver isso. Então, eu fico muito feliz pelo desdobramento, né, que essa história acabou tendo. É muito interessante pensar nisso. Não, e é muito bonito mesmo. E a gente, de novo, esbarra do que a gente começou falando, né? Como a educação, ela pavimenta de fato, ela abre caminhos para qualquer que seja o empreendimento que você pense na vida. E assim, você teve as suas referências de infância. A gente tem tratado muito sobre a força da maternidade preta, das mulheres pretas se impondo, sendo sempre fortes, sendo presenças fundamentais na educação de pessoas que hoje gritam e lutam como você faz, que tem uma voz presente na nossa sociedade. Isso aconteceu com você também, Humberto? Sim, eu tive, na verdade, interessante foi que as minhas referências, elas foram totalmente, assim, aleatórias, né? Que, por exemplo, eu gostava muito de coisas de ninja, coisas do Oriente, né? Jiraya, aquela coisa Pois. bem oriental. Isso acabou me ajudando muito, porque quando eu comecei a procurar me entender, entender a minha vida, eu acabei me voltando também para o Oriente. Então, eu busquei meditação, eu busquei a filosofia védica, indiana. Então, me ajudou muito a entender que eu não precisava responder imediatamente, né, aos impulsos que a vida me colocava. Entre eles, né, essa própria questão do racismo mesmo, que gera uma fúria. Às vezes você quer tem muitos casos, né, de pessoas que vão para violência, já na escola, né, vão agredir e tal. E eu ainda era da escola quando eu comecei a ler sobre meditação, sobre o controle da mente, esse tipo de coisa. Isso me ajudou bastante nessa disciplina interior de não responder imediatamente a ataques, a insultos, a contrariedades, a privações que foram muito presentes ao longo da minha vida. Então, eu acho que isso foi fundamental para mim, porque ainda hoje eu consigo mediar muita coisa entre o que eu sinto e o que eu faço. Ontem mesmo eu conversei com uma outra pessoa atuante nessa área de militância, e esse homem colocou essa importância também de você não ser reativo. Você coloca muita coisa a perder quando você é reativo. E ele colocou que o fato dele não ser reativo permite que ele seja hoje um advogado de grande projeção na Bahia, e aí ele usa essa influência dele para ajudar pessoas da comunidade onde ele cresceu, que é muito desassistida socialmente. E eu pensei nisso, caramba, que legal, é importante você ter esse cuidado, né? Então, acho que isso foi um elemento fundamental na minha formação enquanto pessoa mesmo, que até hoje me ajuda bastante. Eu não por acaso assisti essa live. Desculpa, só me falha a memória do nome do entrevistado, mas ele é uma pessoa extremamente interessante, não só pela vivência dentro do Brasil quanto fora do Brasil. E ele fala uma coisa muito importante também sobre as raízes. Não é porque ele tem acesso hoje ao refinamento, ao bom e o melhor, que ele se rende às tendências eurocêntricas, né? Que ele se transforma em outra coisa, não. Que ele volta para degustar o que ele gosta, que se é cachaça, se é feijoada, e isso tudo reafirma, né? Tudo, a gente sempre fala que tudo começa com o verbo, e a gente precisa começar a falar, precisa começar a fixar na cabeça das pessoas o quanto é importante a gente rever alguns fatos que até hoje foram um erro. Eu vou fazer uma autorreferência mesmo, eu me vejo totalmente em construção, engatinhando novamente, como o Silvio de Almeida fala, para a gente tirar o que está incrustado na gente, né? A questão do racismo estrutural mesmo, que te leva a proferir frases, a ter posturas que você nem quer ter, mas que isso já está tão imposto, tão entranhado nos movimentos e nas falas sociais, que a gente não se deu conta. Agora, infelizmente, eu erro muito ainda, eu estou em construção, erro bastante, só que eu tenho me policiado muito. Vez em quando sai uma frase vergonhosa. Essa semana mesmo meu marido falou assim, opa! Daí eu falei assim, peraí, refaz, vamos voltar. E é isso que tem que acontecer. Se a gente não começar a falar sobre o que tem que ser feito, isso nunca será.
né? E eu vejo muito interessante a sua fala, seu exemplo, as lives que você tem produzido e as pessoas com quem você tem se encontrado para reafirmar isso, né? Que a sociedade precisa esgotar. De qualquer forma, tem que ver, ouvir, falar e agir enquanto pessoas que realmente estão preocupadas com as outras, né? E que É bom verdade. que você está aí reafirmando isso. E da sua história, voltando um pouquinho, como é que foi a sua adolescência? O que ficou impregnado? Você estava falando da não reação, e a gente acabou abrindo essa lacuna para falar do seu convidado, que foi tão importante. E a sua adolescência, sua juventude, como é que foram os seus enfrentamentos, também as suas referências? Você usou a literatura, a educação ainda como escape, ou você encontrou alguns outros caminhos para continuar pavimentando essa vida tão bacana? Sim, é interessante, né? Porque a gente acaba buscando, né? Cada pessoa preta lida com racismo de uma forma. Eu gostei muito desse universo dos jogos, por exemplo, do mundo eletrônico, né? Jogava muito. Isso também me ajudou a sair um pouco desse olhar que é tão doloroso, né? De você encarar a questão racial já cedo. Então, eu, imerso nesse mundo, acabei conhecendo várias pessoas que gostavam também de jogos. Isso me ajudou muito a entender que você tem uma vida que pode ser maravilhosa dentro de uma bolha, ou você tem a opção também de sair dessa bolha e ver o que tem além disso, né? Que foi o que eu fiz, assim. Mas eu conheço pessoas que optam por ficar nesses universos, nesses microcosmos, né? Seja dos games, do RPG, do rock, enfim, e se isolar ali. É o que ontem, né? O convidado chamou de se encastelar. Ele usou esse verbo que eu achei bem interessante. Você faz um castelinho onde ali tudo é perfeito e você fica ali. Então, eu reparei que os meus colegas na escola, todos eles namoravam, ficavam com meninas em festas, e comigo não acontecia isso. E aí eu fui começando a perceber essa questão racial se aproximando, mas aí eu fui para os jogos e gostava muito, enfim, não problematizei isso. Mesmo eu tendo me relacionado pela primeira vez com 23 anos, né, eu procurei não focar muito nisso, até porque eu tinha um objetivo assim de carreira, eu gostava muito do inglês, eu queria decolar nessa área. Então, isso não foi uma coisa que não me consumiu, não me tragou. Então, eu tive uma adolescência muito bacana nesse sentido, que eu me permiti me divertir, me permiti me alegrar, me permiti estar onde eu era benquisto, onde eu agradava, né? Que eram os meus amigos que também gostavam desses jogos. Então, eu consegui encontrar um meio ali onde eu pude estar bem, né? Com uma saúde mental em dia. Foi uma estratégia bem bacana que funcionou muito bem para mim. Que bacana. Bom, a gente está se aproximando do que é realmente nossa pauta, né? Da sua paternidade. Mas antes disso, a gente tem que falar do seu casamento com a Tainá, do que te levou para o seu melhor, que eu vou arriscar, que deve ser o seu melhor papel de vida, que é ser pai, que é o Com paternar, certeza. dessa importância toda de se falar sobre isso, porque fala-se muito da maternidade. Daí a gente deixa a paternidade sempre como um ponto obscuro para quem quiser entender, do jeito que quiser entender, ficar lá, né? Mas não, existe sim algumas questões que são ideais, que devem ser seguidas, e eu quero chegar nesse Humberto, mas Sim. agora vamos traçar a sua vida já adulta e seu encontro com a Tainá. Isso aí é basicamente o que levou, né? O que pavimentou, assim, o que deu a base para hoje haver o coletivo Pais Pretos presentes. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, né, o racismo ele me atravessou muito. Então, eu não tive essa coisa do ficar, do namorar na escola, nada disso. Então, quando eu quis, né, vivenciar essa coisa, já era bem tarde, né? Isso foi lá para 2000, sei lá, 14, né, que eu estava solteiro, já trabalhando com o meu dinheiro. Eu pensei, agora eu vou curtir, vou namorar todo mundo e tal. Aí baixei aquele aplicativo Tinder, fui conhecer um monte de gente. Enfim, até que chegou um momento que eu estava saindo com, sei lá, 5 pessoas ao mesmo tempo, me sentindo cara, tenho dinheiro, tenho um monte de mulher, mas só que eu estava me sentindo por dentro mal e eu não sabia por quê, né?
E aí eu comecei a buscar assim, literatura mesmo sobre masculinidades, sobre machismo, tentando entender aquilo. E aí eu me preocupei em me aproximar de mulheres, né, que comentavam muito essa toxicidade masculina, só que nos grupos que eu encontrei na época, que eram feministas, eu não conseguia assim, um espaço de escuta. Havia muito assim, era muito taxativo de que eu era tóxico, esse comportamento era tóxico, mas eu não tinha como falar. E aí eu continuei buscando até que um dia eu fui num lugar diferente. Eu conheci as mulheristas, eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu achei muito interessante. Alguém até falou da iniciação amorosa tardia, bem isso mesmo. E Sim. aí, nesse ciclo mulherista, assim, eu pude ver, por essa ótica mulherista, que quando eu faço mal a uma mulher, especialmente a uma mulher preta, eu estou fazendo mal a mim também, ao meu próprio povo. Ela é uma extensão de mim, é o que a filosofia Ubuntu ensina. Eu sou porque nós somos, o outro também sou eu. Então eu pude perceber que mentir para aquelas mulheres só para levar para a cama ali depois do encontro, para ser o cara que coleciona mulheres, isso só me fazia mal. E essa ideia do consumo, consumir o outro como se fosse uma coisa, acabou que eu próprio estava me sentindo sem alma, me sentindo perdido nesse processo. Então eu me permiti fazer um verdadeiro detox, assim, existencial, né? Porque a gente abraça o que o machismo vende pra gente, que masculinidade é você ganhar bem. Nessa época eu dava aula, muitos cursos, aulas particulares. Aí eu ganhava 5 mil, achava que ganhar 5 mil era grande coisa, me achava o cara. E quando eu fui revendo isso, eu percebi que, na realidade, tudo que eu tinha, ou que eu era, que eu considerava grande, tinha como fundamento o outro. Mas nada era fundamentado em mim mesmo. E eu percebi que, na verdade, eu não tinha nada, que eu era realmente pobre, porque o que eu tinha de valor era dinheiro, era consumir pessoas, enganar mulheres. Eu pensei, caramba, não tem nada aqui. E aí, quando eu fui ler e aprender que, de fato, o que ia me permitir ser pleno era abraçar a minha ancestralidade, as coisas começaram a fazer sentido. Eu entendi que o meu corpo ele é sagrado, eu devia me preservar, preservar energias que eu mantenho à minha volta, incluindo amizades. Eu percebi que amizades, por exemplo, que defendiam essa ideia de você ser infiel, pegar tudo quanto é mulher, isso ia de encontro ao projeto de vida que eu estava gerindo ali, que eu estava começando a focar nessa vida familiar. Então eu percebi que realmente eu tinha que fazer uma limpeza geral. Me afastei de amigos que tinham essa pegada de traição, leituras, cortei qualquer vínculo com pornografia, qualquer coisa que remetia a essa ideia de masculinidade que o Ocidente e a branquitude vendem pra gente. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu conheci minha esposa, eu já estava nesse caminho, nessa trajetória de autopurificação. E ela, por ser uma mulher cristã, também tinha um foco assim numa vida familiar de paz. Então a gente já estava procurando a mesma coisa. A gente fez cursos até sobre casamento, bem interessantes. Primeiro curso de noivado, namoro a três. Depois fizemos o Casados para Sempre, que é um outro curso em que você vê valores para a vida familiar, que foi algo importantíssimo, que tem tudo a ver com o que eu aprendi em filosofia africana também, que foi bem interessante fazer esse paralelo entre a doutrina, né, o que eu estava estudando de comportamento cristão e o que eu estava lendo sobre filosofia africana. As coisas casavam muito, porque assim como Cristo diz que o nosso corpo é um templo, a ancestralidade africana diz exatamente a mesma coisa. Você não deve se intoxicar, por exemplo, bebidas, drogas. Tem pessoas que usam e se dizem africanas, mas aí cada um descobre como vai equacionar isso. Mas, enfim, eu percebi que eu estava num caminho muito bacana, assim. E depois, mais tarde, eu percebi que seria legal também passar para outras pessoas, né? O que eu estava vivendo e tentar ajudar essas pessoas com tudo que eu estava realizando de bom para mim. E nesse momento, assim, eu me vi pronto, né, para iniciar uma vida familiar. E foi uma coisa, assim, maravilhosa.
Que bacana. E assim, que coragem, né? Porque você me corrija se eu estiver muito errada, mas o que sempre é imposto é que o homem preto ele é viril, ele vai dar conta de todo mundo, tem realmente o estereótipo, né? Tem uma Tem. demarcação. E eu queria até que você me falasse se esse paralelo entre Brasil e África, se a questão da África também, o preto é visto dessa forma, né? Porque realmente aqui no Brasil existem milhares de fantasias e objetificação do corpo preto, do Sim, corpo negro, em né? África, Então, em África você tem um problema muito sério, que é o mesmo problema do Brasil, na verdade, que é a colonização, né? A branquitude realmente ela conseguiu nos destruir. Então vai depender do país. Se você tem um país colonizado, foi colonizado por brancos, que tem uma influência grande da branquitude, é igual no Brasil ou pior. Por exemplo, Angola. Angola é o machismo assim é muito forte, inclusive uma mulher sozinha, uma mulher que sai à noite para se divertir, ela é lida daquele jeito que a gente já sabe, assim, uma mulher que não é para casar, que é só para bagunça, né? Os homens também têm essa coisa de idolatrar a branquitude, né? Eu conheço pessoas de lá que trazem essa realidade. Mas os países em que se houve uma preservação maior da cultura ancestral, você já percebe um outro comportamento, um outro olhar, né? E outros foram colonizados, mas conseguiram fazer esse resgate, né? Você tem a Etiópia, por exemplo, o próprio Egito também, ele tem um foco muito grande nessa vida interior, inclusive a yoga kemética, né, que é a yoga africana, ela que vem do Egito, ela traz todos esses valores das energias que você cultiva, como é importante ter uma atenção a isso. E eu percebo que isso é fundamental hoje, né? Eu não sei como eu vivia sem isso antes, sem ter esse cuidado com as energias que eu mantenho ao meu redor, minhas leituras, minhas companhias, os canais que eu assisto, os filmes, tudo vai te influenciar energeticamente. A partir do momento que você acorda para essa realidade, a sua vida muda de tal forma que pessoas que estão vibrando em energias destrutivas, elas simplesmente não conseguem tolerar a sua presença, porque fica incompatível. E é maravilhoso poder viver e ver isso, né, na prática. com certeza, são pavimentos e luzes que se acendem, nunca mais a gente retroage, né? Não, não existe vir para trás, agora a gente só caminha para frente. É Bom, acho que verdade. a gente agora pode falar da tua bênção. O que foi a chegada do Apolo? Como Sim. foi essa chegada? A sua preparação para esse paternar? Se você já está me falando que tinha um grau espiritual um pouquinho mais acirrado, já mais trabalhado, e assim, como é que isso preparou o Humberto para esse paternar? Quais foram as suas maiores referências e o que você sentiu falta? Olhou de um lado do outro, peraí, eu tenho que fazer diferente com o meu filho. Eu preciso ter esse olhar com a criação do meu filho. Fala um pouquinho para a gente sobre. Bom, todo pai preto ele tem falta de representatividade. A começar pelas mídias, novelas, filmes, seriados, desenhos animados, onde quer que você veja, o que quer que você olhe, não existe um pai preto exemplar, amoroso, carinhoso, presente, zeloso. Não tem. Só tem pai preto violento, alcoólatra, abusivo, agressivo. Aí de sobra. Eu vou poder te citar aqui N personagens de N novelas que se encaixam perfeitamente nesse padrão. Então, diante disso, eu percebi que eu devia ser eu mesmo a minha própria referência e, além disso, me afastar das referências negativas, porque quando a gente ainda não sabe como se colocar, é melhor se preservar. Inclusive, uma das meditações que eu aprendi quando eu estudava filosofia védica se chama Kurma Yoga, e a palavra kurma quer dizer tartaruga. É esse movimento mesmo de entrar todo no casco e peraí que agora eu vou me proteger. Foi o que a gente fez, inclusive eu e a minha esposa tomamos essa decisão de não comunicar a ninguém sobre o nosso filho. O Apolo, quando ele apareceu pela primeira vez, qualquer menção sobre gravidez, que foi um dia depois dele nascer, eu postei uma foto dela grávida na praia e eu dando um beijo na barriga dela. Aí todo mundo perguntou: caramba, é para quando? Quantos meses? Que legal! E a gente já tava com ele nos braços, né? Meu Porque Deus! a gente tomou essa decisão de realmente, sabe, se preservar. E foi lindo fazer isso, foi maravilhoso,
porque a gestação foi toda nossa, foi toda do jeito que a gente pensou. Não teve parente dando palpite, gente interferindo, não teve nada. Foi só nós dois, nós três, né? Ali junto, se aprofundando, aumentando a nossa cumplicidade. Foi maravilhoso, assim, poder estar com ela, sabe? Estar com o Apolo, ver o Apolo se mexendo ali na barriga. Isso estreitou muito os nossos laços, a nossa cumplicidade, massagear a barriga dela. Mais tarde, quando a gravidez vai chegando e vai chegando aquele momento ali do nascimento, as pernas começam a incomodar demais. Então, massagear ali as pernas da minha esposa me fazia a gente perceber, assim, na prática, como nós somos uma unidade. Deixam de ser três e passam a ser um. Eu aprendi isso também na filosofia ancestral africana, que existe um espírito, que o livro que a gente está estudando chama de espírito da intimidade, ou seja, o relacionamento, ele gera uma unidade que é outra, né? Vocês três formam como se fosse um quarto ente, que deve ser também cuidado, zelado, gerido. Você não, e é frágil também, você não pode jogar ele, por exemplo, igual muita gente faz, chegar numa roda, num bar, e começar a falar coisas da própria casa, da esposa, dos filhos que não gosta, da gestão do próprio lar. Isso é muito sagrado, você não pode jogar assim, sabe? Muitas famílias estão aí atravessando dificuldades tremendas por isso, porque não tem essa sabedoria de como zelar pela vida familiar. Então a gente blindou verdadeiramente a nossa casa, e foi lindo, sabe, poder estar ali no parto, por exemplo, vendo o Apolo nascer do lado da minha esposa, segurando a mão dela, ali que eu vi, nossa, como nós somos realmente uma unidade, porque até nisso o machismo atrapalha, porque como o machismo ensina que o cuidado e o zelo não é do homem, a coisa mais comum que você tem no Brasil, e mais frequente, é o pai ficar na sala de espera e quem ficar ali segurando a mão da mãe nesse momento tão importante é a mãe dela, sabe? É a sogra que fica ali. O pai fica de fora, porque ele nem sabe como é que ele vai reagir. Ele não pode mostrar fragilidade na nossa cultura. Então, ele não pode... Ele tem medo se ele vai desmaiar quando vê a esposa aberta ali, o bebê saindo. Ele não participa do momento tão lindo como esse. Ele fica sabendo por ouvir falar como foi o nascimento do próprio filho. Eu não queria isso para mim. Eu sabia que eu ia me arrepender. Então, eu fiz questão de estar ali naquela sala de parto. E foi a melhor decisão, assim, da minha vida, assim. E foi tão impactante que quando eu vi o Apolo ali saindo, que a médica deu ele para minha esposa, a médica falou, tira uma foto. Eu nem escutava o que ela dizia. Ela repetiu, tira uma foto. Eu, não, mas que isso? Esse momento aqui, ela, se você não tirar, você vai se arrepender. Aí eu peguei o celular, tiramos um selfie, volta e meia eu posto ele aqui no nosso coletivo, porque foi um momento incrível. Eu agradeço até hoje essa médica, porque tem insistido tanto que eu tirasse essa foto, porque se eu não tivesse tirado, eu teria me arrependido com certeza. É uma lembrança, assim, linda de nós nesse momento. E essa sua fala tá borbulhando aqui na minha cabeça, que eu acho que é a partir daí que veio esse coletivo. Vocês se aquilombaram enquanto família, essa criança nascendo nesse quilombo tão amoroso, tão protetivo e tão presente de pai e de mãe. Eu acho que aí você pode me falar como surgiu a ideia do coletivo. Eu acho que já está meio engatilhado, mas eu Com gosto de certeza. ouvir essa história Com também. certeza. Esse momento, ele me deu tanto referências positivas como negativas também para o coletivo. Por quê? A parte extremamente dura, né, desse momento tão lindo do nascimento do meu filho foi que mesmo eu estando junto, mesmo eu estando segurando a mão da minha esposa, ela sofreu violência obstétrica e eu vejo que realmente isso é algo que atravessa a mulher preta quase que invariavelmente. O médico dizia com uma voz bem agressiva, meio grosseiro, agora não, isso não, que ela estava meio que gemendo naquele momento. E ele, não é possível, está doendo tanto assim, num tom assim. Mas ali eu estava tão fragilizado, porque eu precisava que tudo desse certo com meu filho, né? Que estava fora de cogitação eu tentar revidar, retrucar com ele, qualquer coisa do tipo naquele momento. Muito menos, né? Então, eu realmente fingi naquele momento que não percebi o que estava acontecendo ali. Mas guardei isso, porque eu sempre ouvi muito falar das mulheres pretas, principalmente, de como essa violência, né, já visita a mulher e o bebê já no primeiro momento dele de nascimento.
e eu já via que essa pauta já seria uma, com certeza, em que eu queria tratar sobre, e no coletivo já surgiu N momentos essa discussão, e esse nascimento me deu essa dúvida, como você criar uma criança nessa realidade racista do Brasil, né? Então eu perguntei na internet quem conhecia um pai preto presente, as mães, mulheres, irmãs, marcaram vários homens, eles deram a ideia de fazer um grupo no WhatsApp. Esse grupo, logo no segundo dia, já teve um relato super doloroso de um pai que perdeu a bebê e não chegava uma palavra de consolo para ele. Ninguém dava um abraço, uma palavra bacana, era só para a esposa. Flores, abraço, consolo, e para ele nada. E ele mandou um áudio chorando, perguntando, caramba, por que ninguém vê a nossa humanidade? Por que o homem preto não é enxergado como humano? E vendo isso, eu percebi que aquilo definitivamente não era um grupo para bater papo sobre paternidade. Aquilo era uma rede de apoio. Só que até aquele momento, eu nunca tinha ouvido falar em rede de apoio para homens. Só se falava em rede de apoio para mães, para feministas, para mulheres, mas nada para homens. E aí eu vi que os relatos só vinham mais brabos. Logo depois, acho que 3 dias, já tinha um pai falando, meu filho de 4 anos não quer ir para a escola, porque eu perguntei o que era, ele não queria dizer, eu insisti. E ele disse que um coleguinha dele disse que não gosta de sentar perto de menino preto. Foi o que ele disse. E ele falou que não sabia como responder isso na hora. E ele saiu, assim, para chorar, assim, porque como é que você reage para uma criança de 4 anos que já está lidando com isso? E aí eu vi que, caramba, o negócio aqui é barra pesada, né? Não tá longe de ser bate-papo. E aí várias pessoas que já passaram por isso começaram a trazer seus relatos. E aí eu percebi, pelos relatos compartilhados, que é muito importante você ter uma escuta ativa num momento de dificuldade. Eu vi que era muito importante ter um coletivo, muito importante estar em rede e muito importante viver em comunidade. Aquele homem saiu consolado, saiu orientado, saiu com uma palavra, saiu com direções, formas de abordar essa pauta com seu filho. E eu saí mais forte em perceber que a nossa unidade, ela é a nossa força. Então, as mulheres também perceberam na mudança dos seus companheiros, quiseram se aproximar também, mas como os homens queriam ter esse espaço só deles, criamos um segundo grupo, que é o Pais e Mães Pretas Presentes. E aí as mulheres, depois, a minha esposa teve essa iniciativa de ser a moderadora do grupo Mães Pretas Presentes, onde as mães tratam das questões delas com toda a privacidade do mundo. E os pais e mães brancos que têm filhos pretos, sejam eles adotivos ou enteados, queriam saber como empoderar essas crianças e também pediram para participar. Aí o pessoal falou, não, pô, a gente fala de racismo, da branquitude, já vai ter branco junto. Aí fizemos um quarto grupo, que é o Pais e Mães de Pretos Presentes, onde a comunidade branca, sejam pais ou educadores que querem entender essa história de empoderamento racial, podem se aproximar da gente e trocar ideias sobre literatura, histórias infantis com protagonismo preto, temos várias referências para indicar, animações, uma educação parental preta, afro-referenciada e afro-perspectivada começou a nascer ali no coletivo. Porque quando você olha aqui fora, só se fala em disciplina positiva. Como se disciplina positiva abarcasse toda a existência, inclusive a existência preta. A nossa realidade é outra, a nossa ancestralidade é outra, nosso estilo, nosso jeito de ser é outro e precisa ter uma abordagem específica. Então, em conjunto com a nossa consultora educacional, a Zangeri, que é uma doutora em filosofia africana, a gente começa a alinhar valores e princípios para a criação dos nossos filhos pautados em princípios fundamentais africanos. Então, eu percebo que aí a gente forma uma verdadeira rede de apoio que vai além do WhatsApp, porque só cabe 256 pessoas lá. Fomos para o Facebook, na página, que hoje tem 30 mil pessoas, mas na página as discussões também são abertas. Então, fizemos um grupo fechado, que no Dia dos Pais atingiu a marca de 8 mil membros. Então, é uma alegria muito grande ver isso. O próprio Facebook gostou dessa iniciativa dos Pais Pretos, promoveu o nosso coletivo. Nesse momento está acontecendo uma live entre o nosso coletivo, Pais Pretos Presentes, e o Lázaro Ramos, no Facebook. Então, é muito incrível assim, ver isso. O Facebook promoveu o nosso coletivo numa campanha publicitária também. E vai ter outras séries de propagandas, de campanhas promovendo a paternidade preta através do Facebook. E aí
a gente surge com uma outra frente também, que é junto aos grupos de afinidade empresariais. Eu já falei com a Johnson Johnson, com a Cognizant. Sexta-feira que vem vou falar com o Vivo Afro, que é a parte de grupo de afinidade da Vivo, sobre a parentalidade preta, paternidade preta. Então é incrível ver como a sociedade está se abrindo para essa pauta da paternidade ativa, afetiva e efetiva, especialmente do homem preto. Está sendo muito lindo protagonizar algo tão bonito e tão importante. Pois é, você está falando tanta coisa importante e realmente como é importante a referência em mídia, em literatura, nas diversas formas de arte, da presença dos grupos negros, como é importante isso para as crianças, porque ninguém precisa explicar para uma criança branca o que vai acontecer com ela na escolinha se alguém se afastar. Agora, geralmente essa fala é muito dolorida para um pai e para uma mãe preta. Como lidar com isso? Como essa criança vai lidar com isso? E o equipamento vai vir da família, seja ela como a sua heteronormativa ou de qualquer outra diferenciação, qualquer outra forma de junção. Eu acho que todos nós temos que estar preparados para dar essa resposta, porque sempre quando essas perguntas surgiam, todo mundo falava assim, não liga não, esse amiguinho é bobo, é tolo, não, tem que explicar o que está acontecendo para essa criança se equipar e ser uma criança também dotada de formas e meios de liderança e de lutar contra isso, porque isso não está certo. Isso Sim. nunca esteve certo. E falar que tudo bem, deixa para lá, é aceitar o que não está certo. E que bom esse posicionamento. E isso puxa para uma outra questão que eu acho que é fundamental aqui, sobre o impacto social hoje, do seu modo de ver dessa formação do coletivo, do que ele agrega de benefícios e o que ainda tem pela frente para o coletivo galgar, para a gente conseguir uma melhor resistência contra tudo Sim. isso. Sim, é verdade. A gente, infelizmente, né, principalmente pela questão da pandemia, a gente tem muitas pessoas que perderam seus empregos, estão tendo dificuldade até para se manter, pessoas que precisam de uma cesta básica que seja. Então, a gente há algum tempo percebe essa necessidade de levantar recursos mesmo para nos ajudar. Então, a própria vida se encarregou, através desses convites das empresas, em fazer pontes, né, na área financeira também. Então, a gente procura desenhar a nossa política de responsabilidade social para o futuro. Né? Nós temos pais que precisam de ajuda, precisam de um suporte. Então, é muito importante, né, a gente fazer esse olhar também, né, que não só de discussões, de problematizações, né, a gente vive. A gente precisa de coisas concretas, né, comida, recursos, emprego. Então, tem irmãos também, empreendedores, que fazem uma ponte com a gente também, de pedir currículos para encaminhar para vagas. A gente tem uma psicóloga incrível, que é a Graziele Gomes, que oferece um atendimento, uma ajuda psicológica, um encaminhamento para essas pessoas. Temos advogados que se dispõem a orientar também os pais e mães, principalmente com essa questão de guarda compartilhada, direito, né, dos filhos, direito de separação também. Tem muito auxílio. É importante a gente saber que pode contar com os nossos. E é legal ver pessoas que, mesmo nesse momento de crise financeira, principalmente, crise econômica, pessoas se dispõem a estender a mão ao outro, sabe? A fazer um trabalho social, né, no coletivo. Acho muito bonito ver essa disponibilidade dos membros. Então, a gente acaba tendo um impacto social muito além até do que eu imaginava, assim, porque eu pensei que pouca gente fosse se disponibilizar pelo momento que a gente vive no país, mas o brasileiro é incrível, né? Mesmo ou talvez principalmente na dor, ele entende mais ainda como é importante estender a mão para o outro. E está sendo muito lindo ver isso acontecer o tempo todo no coletivo, pessoas sendo alcançadas pela generosidade dos membros do próprio coletivo. Hoje mesmo tinha um pai me agradecendo porque um programa de TV vai fazer amanhã uma matéria com ele que eu indiquei, e aí ele estava agradecendo pela projeção que isso vai dar, pelas portas que isso vai abrir. Esse pai que está nesse momento com Lázaro Ramos,
também está sendo alcançado pelo nosso trabalho. O Facebook vai fazer um pagamento para a participação dele. Esse pagamento vai ser muito importante para ele. Ele é um pai que tem filho especial, com autismo. Isso não é fácil. Só quem vive essa realidade sabe como é. Então, é lindo ver esse trabalho alcançando vidas, impactando vidas, mudando histórias. Eu fico de verdade tocado. Eu nunca imaginei que de uma conversa no WhatsApp sairia algo tão abrangente, assim. É uma alegria muito grande, de verdade. Olha, eu ia até entrar nessa questão da pandemia, mas eu acho que você sintetizou bem, e que bom que a gente tem esse abraço, que as pessoas estão ainda mantendo seu calor humano, solidariedade, nesse momento que não é fácil para ninguém. Todo mundo, mesmo com ganhos, que tem um bom emprego, que tem uma boa família, uma boa condição para estar em isolamento, de alguma forma, todo mundo está perdendo alguma coisa nesse período, mas também está ganhando, né? E hoje eu ganhei essa boa notícia que você está falando sobre o coletivo, e que bacana que isso se reforça, que a solidariedade se reforça, que o brasileiro tem isso tão na veia, tão pulsante, tão presente, e não deixa isso sair de si, né? Porque as boas práticas, elas não têm que ser ceifadas, elas têm que É ser verdade. aprimoradas. A gente sim precisa adaptar em alguma época da vida uma ou outra coisa, mas a gente não pode abandonar o que é bom. A gente tem que levar adiante. E aqui eu estou recebendo até um toque da minha parceira Gisele, querida lá do Sesc de Campos, que tem muita gente elogiando e muita gente falando sobre a importância de tocar nesse assunto, da importância de falar sobre paternidade, que não é algo que o pai vai fazer quando ele quer ou se ele tiver tempo. A paternidade está ali, ela é para ser exercida. Esse filho foi gerado ele através de duas pessoas, foi desejado por duas Sim, pessoas. Então, a sua existência tem que ser construída pelas duas pessoas que com estão certeza. envolvidas, né? É muito importante isso. A gente teve aqui uma fala da Drica Goiana sobre a possibilidade de acompanhamento dos pais durante a gestação pelo SUS, como isso também deveria estar em pauta, um pouco mais reforçado, porque sempre a mãe está isolada, como você falou, na hora do parto, geralmente é a sogra quem está. Por que não trabalhar a cabeça desses pais durante a gestação, fazer com que eles tenham realmente condições de acompanhar o pré-natal dessa mulher? Às vezes eles não têm como acompanhar porque não tem como pedir dispensa no trabalho, porque Não. isso não se justifica hoje Não, como eu folga, né? tive que faltar, eu faltei mesmo, assim, toda a sessão, né, todo o ultrassom do Apollo, eu faltei o trabalho, não tive jeito, não tive opção, então a funcionária lá da secretaria até falou, olha, mas você vai ser descontado, vai levar falta, vai ser descontado no ponto. Eu falei, poxa, se não existe uma licença ultra, que é uma vez por mês, uma vez no mês só, gente. Eles não liberam a gente para acompanhar a nossa esposa, para saber como está o feto, se está caminhando bem a gestação, como é que está o desenvolvimento dele, escutar o coraçãozinho dele. Se esse momento tão sensível a sociedade entende que o pai não deve estar presente, então a sociedade está se comportando como nossa inimiga. Então eu não vi opção a não ser faltar ao trabalho todo mês quando a gente tinha aquela visita lá para fazer não só essa do ultrassom, como a consulta no obstetra, né? A gente tem no ginecologista, tem esses dois compromissos mensais, sempre que batia em algum momento de aula na escola, seja se fosse aula particular, eu cancelava ou adiava. Se fosse na escola, eu faltava. Enquanto não inventarem uma licença para isso, eu acho que todo homem deve fazer isso. Eu acho que vale a pena, sabe? Com todo o desconto aí que você vai ter, nada paga esse momento de ouvir o coraçãozinho, sabe, do seu filho ali naquela máquina, ver a imagem dele. Eu lembro, a primeira ultra do Apollo, ele estava com uma mão na nuca, com a outra mão abrindo e fechando. Que cena linda, assim. A gente filmou todas as ultras depois da primeira, a gente tem o DVD aqui em casa e guardamos com muito carinho. Eu acho que todo pai, eu acho que a paternidade, ela começa nesse momento que você já começa a se relacionar com o feto. Essa ideia muito social, né, que a gente vê
o homem falando, me descobri pai quando eu vi a carinha do filho. Não, você tem que descobrir pai muito antes. Muito antes, quando você recebe a notícia. Né? Aí você já é pai. Né? E Pois é, não e você está 9 meses falando de um. depois. Desculpa te cortar, mas você está falando de um panorama que seria ideal, né? Já pensou essa mulher que vai fazer uma consulta e não recebe uma notícia tão confortável, que precisa de alguém ao Não, seu lado, imagina, imagina. e ninguém Ela melhor que o descobrir que o marido? bebê está com má formação, por exemplo, má formação congênita. A mulher está sozinha quando recebe essa notícia. Imagina essa situação, essa cena. Meu Deus, eu acho que até para o pai isso deve ser um peso depois na consciência. Meu Deus, eu não estava lá com ela nesse momento. Deve ser mais um gatilho aí para a relação, né? Deve ser terrível. Pois é, com certeza. A Tainá tá falando assim, tá com os olhinhos de coração aqui, falando, tinha 5 centímetros. Eu acho que 5 deve estar falando centímetros. do, Nossa, lindo do demais. colo. Muito lindo. Né? A Drica também pontuou outra coisa, é que os homens precisam ser mais conhecedores dos seus direitos, buscar, mesmo quando tem esse direito, que tem alguns direitos que os cercam, eles não conhecem isso, porque não está no seu manual de pai, por enquanto, esse acompanhamento, essa gestação assistida também pelo pai, essa mudança de chave, ela tem que acontecer a partir desse capítulo revisto sobre o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer e o que eu vou brigar para fazer. Você Essa brigou para pauta, essa pauta é seríssima. Quando eu falei na Johnson Johnson, uma das razões da Johnson Johnson chamar a mim, o homem paterno, a maternativa para falar da licença paternidade, foi justamente essa, porque a Johnson conseguiu, junto ao Advocacy, o direito de 40 dias para os funcionários desfrutarem da licença paternidade, e eles constataram que mais de 40% desses pais voltavam antes mesmo de completar 10 dias. Eles não ficavam nessa licença. E aí a pergunta era, por quê? O que acontece? Esses pais simplesmente não sabem o que fazer nesse momento. A sociedade não ensina o homem a ser um como é que eu diria? Um provedor de afeto. Ensina a ser provedor de coisas, comprar, ir no mercado, encher despensa, comprar fralda, mas não ensina a fazer uma massagem na barriga, a falar com o feto que está na barriga, a perguntar à esposa como ela está se sentindo. Não ensina essas coisas, sabe? A passar um óleo essencial ali na barriga da mãe, começar a se relacionar com esse feto já na barriga. A sociedade não ensina isso, não dá bonecas para os meninos brincarem de serem papais na infância. Isso seria importantíssimo também. Né? A como se paternidade, fosse ela bloquear não a existe, masculinidade, não existe, não né? existe paternidade para o homem até ele ter um filho. A menina, com 5 anos, já tem uma bonequinha, já sabe botar para dormir, já sabe ninar, sabe trocar roupa, trocar fralda, sabe tudo. O homem vai começar a aprender alguma coisa, às vezes, depois que tem um filho. Isso precisa mudar urgentemente. Quando ele tem boa vontade, boa educação e bons starts, né? Porque a gente realmente pena com algumas situações que a gente vivencia, Sim. observa, e infelizmente ainda é um tabu, ainda ele é chacoteado pelos amigos. Ah, e Demais. tá fazendo serviço de mulher, e não tem nada disso. Humberto, deixa eu só pontuar uma coisa que eu tinha certeza que eu ia passar esse perrengue, que eu queria falar 3.000 horas com você, mas nós temos 8 minutos antes do Instagram terminar a nossa festa. E assim, eu queria que você deixasse, a gente está falando para jovens também, e os pais pretos presentes, eles estão aí e estão na nossa juventude, nas nossas periferias também. O que você deixaria de recado? Qual o reforço, não só para os jovens, mas para todos os pais que queiram ser pais de verdade, participativos, da forma como você é e da forma como a gente está tentando construir com esses coletivos? Bom, o que eu diria é que você precisa estudar para exercer uma profissão, precisa estudar para aprender a dirigir um carro, tem que fazer autoescola. Para ser pai não é diferente. É preciso também estudar, trocar, aprender, conversar. E isso é o que o nosso coletivo faz. A filosofia africana ensina que o maior crescimento acontece em rede, em coletividade, em comunidade. Por isso o coletivo Pais Pretos Presentes ele está aberto
para toda e qualquer pessoa que quer aprender a como criar seus filhos, a como ser presente, afetuoso, né? Então a gente vai acolher essa pessoa e compartilhar o que a gente tem de melhor, que é o nosso afeto. Como Bell Hooks fala, é o afeto revolucionário, né? A gente vem causando uma revolução através do afeto. Então todos são convidados a participar desse movimento tão bonito que a gente está gerindo, né, através, nesse momento, das redes sociais em função da pandemia. Olha, meu querido, eu já falei 1000 vezes por mensagem de WhatsApp que é uma honra tocar nesse assunto com você, com uma pessoa com a sua força de voz, com os seus exemplos. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros. Fica aberto também a Tainá o convite de quando ela quiser falar sobre a força da mãe preta, também que é preciso ser Legal, reforçada sempre. E eu acho assim que eu não tenho nada melhor para falar para você a não ser gratidão. Gratidão pelo bom exemplo, gratidão por estar galgando essa escada que é íngreme, não é fácil de subir, mas que você de forma alguma aparenta que vai desistir no meio do caminho. Que bom para o Apolo, que é uma criança com os olhos vibrantes, uma criança que realmente transpira felicidade. Isso não vem de graça. A educação é todo dia, a educação é pautada, sim, por sentimentos, por emoções, por olhar, por segurança. A criança precisa, para ser um bom adulto, para ser um adulto que vai brigar pelo seu espaço, que tem o seu espaço, todos nós temos nosso espaço de pertencimento, esse adulto, ele precisa essa criança precisa estar paramentada. E que bom que vocês estão dando esse aparato, parabéns, de verdade. Deixa sua rede social aqui para que a gente possa acompanhar seu trabalho, eu já estou acompanhando tudo que eu posso. Antes de voltar a palavra para terminar os agradecimentos, eu queria dizer que esse vídeo vai estar no IGTV do Sesc Nova Friburgo. Legal. E que todos que quiserem rever ou repassar essa nossa conversa tão importante adiante, vai estar na nossa rede. Acompanhe a hashtag Sesc Rio, Sesc Nova Friburgo, aproveitem as diversas atividades que a gente tem, que também a educação e a socioeducação estão sempre presentes na vida do sesquiano, né? E a gente tenta dar voz a quem precisa ter voz, e você sempre terá esse espaço aqui conosco. Obrigada, viu? Eu te agradeço imensamente pela essa oportunidade, por essa troca, e deixo mais uma vez, reforço esse convite, você não está sozinho, nós estamos aqui, seja você um pai preto, uma mãe preta, um pai ou mãe que não seja preto, mas que quer um canal também, a gente tem um espaço para vocês também, não pretos, e basta procurar Pais Pretos Presentes nas redes sociais. No YouTube temos um canal com praticamente todas as nossas lives. São mais de 90 vídeos, conversas incríveis que nós tivemos ao longo dessa trajetória. Você tem um grupo fechado no Facebook, onde você vai estar protegido, vai poder se abrir. 4 grupos no WhatsApp, um grupo de estudos no Telegram, a página do Facebook com 30 mil pessoas, 4.000 pessoas compartilham com a gente no Twitter. Você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo se procurar entrar em contato com a gente. Então, eu deixo esse convite. Vamos juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Obrigado de verdade. Obrigada a você, Humberto. Os canais são muitos, aproveitem. Eu já estou realmente assídua em todos esses canais e acho que a gente só soma, só tem o que eu disse que a gente veio procurar hoje com essa conversa. Só tem uma boa educação se a gente procurar. Se a gente for buscar, for adiante, der um passo adiante do que é para a gente uma zona de conforto. Obrigada por tudo, Humberto. Espero que todo mundo tenha gostado, porque eu amei esse nosso papo. Obrigada e até uma próxima. Obrigado. Até, meu querido. Beijão. Boa noite a todos.